Olá, querido, olá, querida de Jesus. Muito bem-vindos mais uma vez aqui comigo no nosso canal para juntos, compartilharmos aqui a palavra do nosso Deus, meditarmos, para sermos transformados, por essa palavra que é viva e eficaz, Que bom ter você aqui comigo. Vamos juntos orar e já pedir, a orientação dos céus, do Espírito Santo de Deus sobre nós, amém? Oh, bendito, eterno, soberano Deus, aqui estamos, Jesus, nesse momento, bendizendo, exaltando, dizendo que o Senhor é o centro de tudo, dizendo que o Senhor é bom, dizendo que te amamos. Vem, Senhor Jesus, sobre nossas vidas, abre, Senhor, as mentes, os corações, fala conosco abundantemente, Pai, vai tocando, vai, Senhor, repreendendo todo laço, todo embaraço, vai tirando, Senhor Jesus, toda opressão, tudo aquilo que não presta, tudo que não lhe apraz, cai por terra na vida dos ouvintes aqui, em nome do Senhor Jesus, e pedimos, Senhor Jesus, que o Senhor traga paz, saúde, traga refrigério, bálsamos de cura, em nome de Jesus, que todos que aqui chegarem, saiam, Senhor, cheios da Tua presença, da Tua palavra, que essa sim faz a diferença na vida de um homem, de uma mulher de Deus. Oh, Deus, tende misericórdia de nós, sem ti nada somos, nada podemos. Por isso, Espírito Santo, toda honra, toda glória seja dada a ti e que o Senhor nos conduza para aquilo que o Senhor quer nos falar, nos revelar nesse dia, em nome de Jesus. Amém. Oh, glórias a Deus, aleluias. Querido, muito bom ter você aqui comigo mais uma vez. Sejam muito bem-vindos. Já pegaram as suas Bíblias? Vamos junto então compartilhar do conhecimento do Eterno. Olha, quero dizer aos amados que esse canal é justamente, para compartilharmos, para aprendermos juntos, Eu sou constantemente edificada enquanto estou aqui conversando com os amados, ministrando. Então espero que faça muito bem a você aí do outro lado, Seja muito bem-vindo, meu querido. Pode pegar a sua Bíblia, pode, quem sabe fazer perguntas, E junto nós vamos evoluindo espiritualmente, tá bom? Deixo aqui aberto também a sugestão, se alguém, que queira conhecer a Deus, queira estudo bíblico e de repente precise de ajuda com algo, Eu me proponho a ajudar também nesse sentido, tá? Eu não sei muito, mas o pouquinho que sei, eu pretendo compartilhar com os amados, tá bom? Então, qualquer coisa é só deixar na descrição aí, nos comentários ou me chamar no WhatsApp também. Eu fico muito feliz porque às vezes a gente pensa que não tá, surtindo efeito ou algo do tipo. Não no sentido de, porque tem que ter muita gente, não. Mas no sentido de que realmente faz a diferença e é plantada a sementinha ali no coração de muitos, Outro dia eu encontrei com uma professora que eu conheci há alguns anos atrás e ela me disse, olha, eu assisto lá o seu canal do YouTube. Eu achei muito legal, porque eu não tinha, essa ciência. Então, eu percebo que existem pessoas que estão aqui conosco, E glória a Deus por isso. Então, irmãos, vamos seguindo, o nosso Senhor Jesus, vamos permanecendo com Jesus, porque o Senhor, Ele tem lindas promessas e Ele tem, feitos maravilhosos, O Senhor, Ele tem me abençoado esplendidamente em todos os âmbitos, da minha vida. Glória a Deus por isso. Então é motivo de dar graça, nós estarmos vivos, nós termos saúde, Nós podermos, tá lendo a palavra, tá meditando, é privilégio do Senhor, meus amados. Então, o Senhor, Ele tem para nós, promessas de, por exemplo, lá em Mateus 11:28, o Senhor Jesus, Ele nos diz isso, Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, Tomai sobre vós meu jugo, aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave, meu fardo é leve. Então aqui nós vemos, um convite grandioso de Jesus
né? E coisa boa, irmão, é podermos compartilhar a palavra de Deus. Eu penso assim, pelo menos, né? Eu gosto muito de aprender junto aqui com os meus amados irmãos, tá bom? E esse Mateus 11:28, ele é especial mesmo. Porque, irmãos, hoje em dia, o que a gente observa é que tem muita gente que sofre, né? Na vida, pelos caminhos aí, né? E a gente vai se deparando muitas vezes com essas pessoas, né? E esse convite, ele é muito sublime, ele é muito especial, porque é um convite de alguém muito maravilhoso, né? Daquele, né, que é rico em conselhos e grande em obras, que é o nosso Senhor Jesus. Então, queridos, quando Jesus te chama, vinde a mim, né? É um convite mesmo, vem para Jesus, né? E aqui esse canal é para isso também, é para a gente trazer pessoas para Jesus, no sentido de aprendermos, né? De nos aprofundarmos mais um pouquinho. Porque hoje em dia, irmão, vamos ser honestos, a internet está aí cheia de coisa, né? Cheia de conteúdos, às vezes até inapropriados, e as pessoas estão, né? Muitas vezes presas a esse tipo de comportamento, vamos dizer assim. E quando nós vemos, né, por exemplo, pessoas aptas, né, a querer, pelo menos, a tentar trazer isso, né, que é a verdade, que é o amor, que é o ensino, né, com muita sinceridade, né, então, para podermos propagar isso mesmo, que Jesus cura, que Jesus salva, que Jesus é grande, que Jesus é maravilhoso, porque eu não posso falar o contrário, né? Então, quando Jesus traz esse convite do vinde a mim, todos que estáis cansados ou oprimidos, e eu vos aliviarei, é o Senhor Jesus dizendo, né? Olha, aqui nesse mundo vocês muitas vezes sofrem, vocês muitas vezes estão sobrecarregados, cheios de problema, cheios de tensões, né? Tem problemas em todas as áreas da vida. Às vezes vai ter na saúde, vai ter no financeiro, vai ter no sentimental. Então, né? Em vários aspectos podemos ter problemas, né? Mas aí tem o convite de Jesus, né? Vinde a mim, ou seja, o seu alívio se encontra em Jesus. É isso que eu tô querendo dizer aos amados, né? E quando ele diz assim que meu jugo, né? O jugo aqui apresenta como a opressão que muitas vezes você e eu carregamos no dia a dia. Então, quando o Senhor fala assim, né? Porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Então, o jugo, né, do Senhor é suave. E o que remete à suavidade, né? É algo, querido, que de verdade tem ternura, tem delicadeza, é algo de fato doce, é algo sublime mesmo, que vem do Senhor, né? E a parte do o fardo leve já é isso mesmo, é leveza mesmo, ou seja, você não precisa ficar carregando todo esse peso nas tuas costas, né? Se arrastando pela vida. É o Senhor Jesus dizendo para mim e para você nesse dia de hoje, né? Vinde a mim, permaneça com Jesus, né? Nós devemos cada dia mais buscar as forças necessárias no nosso Senhor Jesus, né? Porque existem coisas que só o nosso Senhor pode fazer e que só Ele de fato faz, né? Que é essa cura interior, que é trocar mesmo, né? O peso, a carga, né? Muitas vezes. E nós estamos aqui para isso também, para dizer aos queridos que recebam esse convite, né? Do vinde a mim, né? Que estás cansado, sobrecarregado, e eu vos aliviarei. E é o Senhor Jesus dizendo, eu tenho um alívio para ti. Deixa eu te aliviar, né? Deixa eu conduzir a situação. Permita que eu oriente, que eu direcione, né? Então, muitas vezes, o que falta, né, em nós, né, queridos, é essa questão de sabedoria, de deixar o Senhor fazer e realizar todas as coisas e o controle nas mãos dele, não é isso? Eu tô tentando entrar na mensagem de hoje, mas o Espírito Santo pede para dizer, né? Impulsiona a dizer isso. Receba o alívio de Jesus nesse dia de hoje. Amém? Vamos então pegar as nossas Bíblias e vamos ler aqui
alguns versos que se encontram, amados, em Efésios, capítulo 5, versos, deixa eu ver, 8 em diante, tá bom? Efésios, capítulo 5, verso 8 em diante. Vai dizer assim: porque noutro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Porque o fruto do Espírito está toda a bondade, está em toda a bondade, justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Porque o que eles fazem oculto, até dizê-lo é torpe. Mas todas essas coisas se manifestam sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Por isso diz: desperta, tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Por isso, não sejais insensato, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriaguei com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Querido, essa passagem aqui diz sobre andarmos na luz. E quem que é a nossa luz, né? Jesus Cristo, aquele que veio a esse mundo e nos deu essa chance e essa oportunidade de sermos luz, né? De refletirmos a luz maior que é o nosso Senhor Jesus Cristo e de podermos ser luz também na vida de demais, né? E é muito interessante essa passagem, porque vai dizer assim, ó: noutro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Ou seja, se outrora antes você fazia, né, parte, né, do processo das trevas no seu passado, né? Então, hoje não mais. Eis que o Senhor Jesus lançou tudo no mar do esquecimento. O Senhor, ele nos deu chance e oportunidade de salvação, né? Que é assim algo muito maior que nós devemos nos atentar, né? Algo de mais precioso que nós devemos buscar e nós devemos manter mesmo, né? Esse cuidado é com a nossa salvação, né? Então, vai dizer assim, ó: o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade. Então, tudo que é bom, tudo que é reto, andai assim, né? Porque o nosso Deus é assim, né? E aí vai dizer, né? Agora sois luz no Senhor. Isso aqui é muito sério. Por quê? Porque às vezes, irmãos, nós podemos nos deparar, né, com algumas pessoas, por exemplo, assim, principalmente os novos convertidos. Às vezes eles ficam com aquela coisa assim de quererem se achar mais fraquinhos, ou até mesmo eles têm um certo receio de que podem não ser aceitos por aquelas pessoas que já estão, vamos dizer assim, há mais tempo na fé, né? Porque uma coisa é dentro da igreja, né? E lendo a palavra. Outra coisa é a prática, é no dia a dia mesmo, né? E aí o que acontece? Alguns irmãos podem, né, se sentir dessa forma. Mas aqui, Jesus nos ensina que, por mais que um dia, se eu ou você já fizemos parte, porque eu acho que de verdade são poucos os que tiveram, né, a chance e o privilégio de nascer em lares cristãos, desde berço, né? Eu mesmo não fui,
né? Mas dou graças a Deus por ter sido escolhida e por ter tido a oportunidade, né, de salvação e de redenção em Cristo Jesus. Então, o que eu tô tentando dizer é que nós temos que parar com esse negócio de se achar incapaz ou até mesmo com o espírito de inferioridade, porque muitas vezes o inimigo, ele vai querer atacar as pessoas nesse sentido, né? Vai querer começar a te dizer que você não é, que você não pode, né? E se você não estiver firme mesmo com o Senhor Jesus, talvez você se pegue com esse tipo de pensamento, que eu digo mais uma vez que não é do Senhor. E se por acaso algum irmão tenta isso contra outro irmão também, é motivação maligna, porque o Senhor Jesus, ele não tem esse tipo de coisa. A gente não vê esse tipo de coisa na palavra, nos profetas, né? E na Bíblia não. Então todas as vezes, né, que a gente vê por exemplo, pessoas brigando, né? Que nem era lá Saul com Davi, outras pessoas, né? Aquele Amã com Mardoqueu, né? Outras pessoas que tinham, assim, influências, né? Malignas, né? E aí você vai me dizer, Marluzia, é só com pessoas de fora que o inimigo tenta? Não. Se der brecha, usa os de dentro também. Porque dentro a Bíblia vai dizer que tem joio e trigo, né? Então aqueles que dão brecha, o inimigo usa sim, amado, viu? Usa sim, só que o nosso Deus é maior. Por quê? Porque o próprio Deus vai dando estratégia, né? Pra gente se sobressair de tudo isso aí. Então nós devemos nos atentar a isso, né? Será que o que eu estou fazendo tem procedência divina, né? Jesus agiria de tal forma, né? Porque se a resposta for não, aí nós temos o quê? Que nos atentar, né? A Bíblia diz, vigiai e orai. E orai também todo o tempo em espírito. Ou seja, aqui nós já recebemos a revelação de quê? Que a todo momento nós somos o quê? Atacados pelo inimigo. O inimigo vai querer jogar enfermidade, o inimigo vai querer jogar sentimento de inferioridade, o inimigo vai querer te atacar na tua família, vai querer usar os teus. É por isso que muita gente, crente muitas vezes, né, vai dizer assim, rapaz, depois que eu aceitei Jesus, ou depois que eu tô no louvor, ou depois que eu tô fazendo tal coisa para Jesus, tá tudo muito pior, né? E se a gente não tiver mesmo ali se revestindo da armadura de Deus, porque a Bíblia assim diz, né? Que nós devemos o quê? Se fortalecer no Senhor e na força do seu poder, né? Então, se não estivermos mesmo buscando do Senhor e no Senhor, nem sempre a gente consegue resistir, né? Porque a Bíblia assim diz, resistir, pois, ao diabo e ele fugirá de vós. Então, para que possamos resistir os dias maus e resistir ao inimigo, nós devemos todos os dias, né, buscar mesmo esse revestimento que vem de Cristo Jesus, né, que vem com a presença mesmo. Porque, irmão, sinceramente, de mim mesmo ou de você mesmo, nós como seres humanos, vamos falar assim, né, vamos falar bem a verdade, né, nós como seres humanos, nós não podemos nada. Meu irmão, você pode ter o dom mais lindo que você tiver. Se você não se submeter à vontade de Deus, né? E se você não se revestir do Espírito Santo de Deus, uma hora tu cai, uma hora tu falha. Não é verdade? Então, é importantíssimo estarmos atentos, né? À vontade de Deus, os direcionamentos de Deus e a nos revertirmos. É por isso que eu estava pensando, né? Todo ser humano ele deve entender o que significa Jesus Cristo na nossa vida e o poder de Jesus, porque os ímpios muitas vezes eles dizem assim que basta, né? Que basta conhecer a Deus, no sentido, né? Eu sou temente a Deus, conheço a Deus, adoro a Deus, pronto. Não acredito em coisa do mal, tal, não faço mal. Eles pregam muito isso, né? Sendo que a palavra, ela é bem, né? Ela fixa muito isso e traz muito isso da questão da obediência, né? Então, é temer a Deus e obedecer os seus princípios, os seus mandamentos.
Ou seja, não é bem só, eu faço bem, eu sou boazinha e sou de Deus e tudo certo, não. Então o negócio é estreito. Para passar pela porta, né? Então tem que ter as renúncias. Então é isso que eu quero dizer. Quando nos achegamos a Jesus Cristo, que é sobre andarmos na luz, quem que é a luz? É Jesus Cristo. Então, quando nos conhecemos a Jesus, vamos dizer assim, que nos achegamos a Ele, nós viemos até Ele como criatura. A partir do momento que nós recebemos o nosso Senhor, que nós somos ali, né, tocados, ou até mesmo aceitamos a Jesus de fato em nossas vidas, nos batizamos, nós nos tornamos filhos, co-herdeiros com Cristo Jesus, né, em Cristo Jesus. Então, é importante nós termos essa ciência de que quando eu estou no mundo e fazendo tudo aquilo que agrada a obra da carne e das trevas, é apenas criatura. Agora, se você tem a Jesus Cristo, você é filho. E sendo filho, você se torna herdeiro, né? De tudo aquilo que o Senhor tem para mim e para você. Né? É muito importante isso aqui. E é muito importante também nós sempre, né, estarmos ligados no que é isso aqui, em andar na luz. Andar na luz é você, irmão, por exemplo, fugir de enganos. Andar na luz é você deixar de ser fofoqueiro. Andar na luz é deixar de você tá falando mal do irmãozinho, da irmãzinha, né? Andar na luz, muitas vezes, né, meus queridos, vai ser você fugir de fornicação, de avareza, né? Vai ser você fugir de coisas que não convêm, né? Isso é andar na luz com o nosso Senhor. E aí é o próprio Jesus que vai nos conduzindo, né? E a Bíblia diz, né, para não sermos insensatos, mas sim procurarmos o quê? Ser sábios, andar em sabedoria com Cristo. Por quê? Porque aí nós havemos de vencer. Agora, se formos tentar pelo nosso entendimento, aí vai dar ruim, né? Como eu sempre digo. Aí vai dar ruim, porque o homem nada sabe, o homem nada é. O homem nada tem se do céu não vier, se do céu não receber. A Bíblia assim diz. Então, irmãos, às vezes a pessoa quer ser tanta coisa, né? Eu sou isso, eu sou aquilo, eu faço isso, eu faço aquilo. Filho, tu não é nada, tu não faz nada, é tudo de Deus. E quem faz é o Senhor. E a glória dele. É assim que é, nada além. É isso. Então, quando eu, né, consigo compreender isso, que de fato eu nada sou, eu nada posso, que eu sou dependente do Senhor, né? Vou andar em humildade, vou amar o meu próximo, vou, né, andar em obediência, vou buscar a santificação em Cristo Jesus. Aí tudo vai abrindo, né? Vai abrindo aquele leque assim maravilhoso. E o Espírito Santo vai dizendo: ô filha, isso aqui eu me agrada, isso aqui nem tanto, isso aqui não, filha, isso aqui você vai abandonar. Porque Evangelho de Cristo é isso. Evangelho de Cristo é renúncia, é negar-se a si mesmo, né? Aquele que quer vir após mim, né? Tome sua cruz, né? Negue-se a si mesmo, toma sua cruz e siga-me. Então perceba, quer vir comigo? Quer vir após mim? Negue-se a si mesmo, tome a tua cruz e siga-me, né? Então vai ter renúncia, vai ter, né? Às vezes sofrimento, que é a cruz mesmo, né? E aí muitos não conseguem entender, muitas vezes, os projetos, os propósitos do Senhor, né? E acabam desistindo pelo caminho. Mas eu digo que não, irmão. Às vezes, algumas pessoas, né, até tem chance de oportunidade de conversarmos, ou até mesmo por mensagem, e dizer: eu tô tão fraca, tô quase, né, desistindo. Eu costumo dizer o seguinte: eu não largo meu Jesus por nada. Engana-se quem pensa, porque eu não largo meu Senhor Jesus por nada. Pode perseguir, pode maltratar, pode ter opressão, pode ter sofrimento, pode ter o que for, irmão. Eu não largo meu Jesus por nada. Porque a minha fé está firme num Deus que é dono de todas as coisas, de que manda em tudo, né? Então, muitas vezes a gente é frustrada por algumas situações que nos levam a tentar e acreditar em algumas outras
determinadas coisas no sentido de, rapaz, se isso aqui não der certo, eu não sei se eu permaneço, ou eu acho que eu vou, né? Não. Nossa fé tem que estar firmada no Altíssimo, no Todo-Poderoso, né? Eu sou aquilo que Jesus disse que eu sou, né? Porque ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Então, se Deus disse algo ao meu respeito, é porque é. Ele falou, tá falado, meu querido. E bem assim é contigo. Se o Senhor falou que você é, se o Senhor falou que vai fazer, se o Senhor falou, né, para você esperar, é só esperar, meu amado. No tempo certo você vai receber aquilo que o Senhor já predeterminou para tua vida, né? Então, andarmos na luz de Cristo, né? Procurar fugir daquilo que muitas vezes tira a nossa atenção do foco maior. Nosso foco deve ser o céu, irmão. Nosso foco deve ser a salvação, né? E que bom que nós temos um Deus que teve, assim, um maravilhoso amor. Nós podemos ver que Deus, ele provou o amor por mim, por você, entregando Jesus, o seu único filho, para morrer por nós. Então, maior amor não há, sabe assim? Não há. E não há como dizer, eu não quero esse Jesus, eu não amo esse Jesus. Não tem como, né? É um amor incondicional, inexplicável, imensurável, né? Então, volto a dizer, é claro que muitas vezes aqui na Terra nós vamos nos decepcionar com o homem, porque o homem é falho, né? Então, muitas vezes, é por isso que eu sempre estou salientando isso, que, irmãos, essa parte de decepção, de desgosto, disso, daquilo, é daqui, é terreno, é momentâneo, é isso que a gente precisa entender. O nosso Deus, ele é eterno, então tem algo muito maior e além para nós, né? Então nosso foco tem que estar no céu, em Jesus Cristo, né? Em busca do nosso galardão, em busca da nossa salvação. Enquanto entendemos isso, o que é que o nosso Senhor Jesus fez por nós, que foi morrer na cruz do Calvário para nos dar a chance de redenção e de salvação, nós então não temos outra alternativa a não ser dizer, Jesus morreu por mim, então hoje eu vivo por ele também, é por causa dele, né? É pela palavra, é pelo evangelho, né? É pela cruz de Cristo. Então, né? Nós entendemos dessa forma, né? E vamos servindo ao nosso Deus, né? E a Bíblia, ela sempre nos incentiva, né? A isso. Ao quê? A nos enchermos do Espírito Santo de Deus. Ao quê? A nos revestirmos da armadura de Deus, né? E quando nós somos revestidos de fato, pode vir o dia mal, pode vir levante, pode vir diabo, pode vir o que for. Se você estiver revestido pelo poder de Deus, irmão, né? Você ajoelha, ou você impõe a mão, ou você profetiza, não sei a forma que o Senhor usa, porque o Senhor, ele é assim, ele usa quem quer e como ele quer, né? Ontem mesmo nós estávamos numa igreja, um culto maravilhoso, eu e uma amiga aguardando pra gente pegar ali, né, a perua, só que o ônibus dia de domingo é um pouco demorado, e aí a gente ficou naquela, se chamava Uber ou se vinha de ônibus mesmo, tal. E aí, enquanto aguardávamos o Uber, porque também vai cancelando, vai trocando às vezes, né? E ali naquela espera, vinha um bêbado na nossa direção. Estávamos assim na calçada, mas era bem próximo à pista. Quando eu avistei, eu disse pra minha amiga, né? Olha, vem um rapaz, tá bêbado, cuidado, porque talvez não por querer, mas pode ser que empurre e sei lá, enfim, pode ser que machuque a gente, então vigia. E eu tô sempre nessa, né? A gente tem que estar sempre atento mesmo vigiando, porque o diabo é sujo, né? E ali nós estávamos naquela calçada, era por volta das 10 da noite, e ali a gente conversando, vinha esse bêbado, né? Esse homem que dava pra ver que estava bêbado, ele passou por nós. E ali quando ele passou, eu tava meditando, eu falei, Jesus, como é que fica assim, né? Porque às vezes passa carro, é caminhão, é tanta coisa. Deus livre guarde, esse homem cai aí, morre que nem sente, né? Mas aí, a igreja ainda tava aberta, ainda a porta, tava terminando de fechar e tal. E tinha alguns obreiros, alguns diáconos, diaconisa por ali e tal.
e nós duas estávamos mais um pouquinho afastadas, ele foi até a igreja. Daqui a pouco, ele retorna até nós. E aí, eu já me liguei, né? Acendeu ali um alertazinho. Eu falei, Jesus, ele tá voltando, né? Eu falei, tá bom, porque o Senhor, ele nos chama o quê? Para sermos o quê? Corajosos, né? É claro que com muita prudência, mas devemos ser corajosos. E aí, e por incrível que pareça, o Senhor havia me usado há umas horas atrás para dizer isso para uma moça, né? Que ele tinha chamado ela e não tinha dado isso de covardia, tal, que era para ter, enfim, coragem mesmo, né? E fazer a obra. E aí, nós ali no ponto, esse homem voltou e ele já veio na minha direção e ele disse assim, eu preciso conversar, preciso falar algo. E ali eu confesso que eu fiquei um pouco espantada, porque eu disse, Jesus, ele tá meio bêbado. Mas aí eu já fui, né, mentalmente, vai cancelando, vai libertando, vou profetizando que tudo vai ficar bem e tal. E aí ele começou a contar a vida dele pra mim, pra minha amiga. E ali a gente começou a dar bons conselhos àquele homem. Naquele momento ele estava aflito, ele tinha mostrado um machucado que estava na mão dele, tinha mostrado também que ele tinha brigado com um rapaz que é vizinho e que estava vivendo uma situação meio que insuportável, com problemas com a esposa, com problema de saúde. E ali ele foi contando, detalhando a vida dele, com os olhos já, né, lacrimejando. E aí ele disse assim, eu não sou uma pessoa mal, mas eu sinto que eu estou muito confuso e tô muito mal, a ponto de fazer besteira, sabe assim? E aí ele levantou assim a blusa e ele tava armado. Quando eu vi, eu me afastei um pouquinho e já olhei pra minha amiga também, tipo, vamos ficar ligada. Mas continuamos a conversar com ele, né? E ali dando bons conselhos e fomos dizendo a ele, olha, vai ignorando muita coisa, o inimigo muitas vezes lança mesmo, muita seta, muitas coisas, mas o Senhor tem plano na tua vida, na tua casa. E ali, irmãos, a gente, eu fui profetizando libertação na vida do homem, a gente foi conversando, daqui a pouco ele já estava mais tranquilo, já estava mais calmo, ele virou e disse assim, convidamos ele para ir à igreja. E aí ele falou que vem, né? Que vem trazer inclusive a esposa dele para orarmos por cura por ela, né? E eu creio que será uma bênção. Mas resultado é para nós vermos que de fato existem pessoas em sofrimento e que muitas vezes vai querer uma palavra amiga, vai precisar que sejamos luz para eles, na vida deles, naquele momento em específico, né? Então, sobre andarmos, né, na luz do Senhor, é muito sobre isso, é sobre o que falamos, né, sobre como nos comportamos mesmo, né, e aquilo me chamou a atenção porque ele poderia ter entrado na igreja ou até mesmo conversado com outras pessoas, mas ele voltou, né, e veio conversar comigo e com a minha amiga, né, no sentido de que ele falou assim, eu ia passando, mas aí eu resolvi voltar para falar com vocês. Então eu creio que já era o próprio Deus querendo usar as nossas vidas, né, para tentar ali trazer um pouco de calma, trazer um pouco ali de, vamos dizer assim, de incentivo, né, a ele ser sábio, né, a falar coisas boas mesmo, né, a fazer o convite. E ali, né, ele foi se acalmando e eu creio que deu tudo certo. Cheguei em casa, fui orar também pela vida dele. E é assim, Deus nos usa muitas vezes, né, em momentos inusitados, né? Então, sermos luz é muito sobre isso também, né? E nós vemos também lá em Romanos 13, 12, que vai dizer, né? A noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamos das armas da luz. Então, mais uma vez, né? Vem o quê? Essa admoestação. Rejeita as obras das trevas e se vista das obras da luz, né? Então, isso é muito grandioso, né? A luz de Cristo em nossa vida, ela deve brilhar constantemente, né? E nós devemos diariamente reacender essa chama,
né? Reacender a chama de Cristo para sermos luz mesmo aqui nessa terra, porque nós vivemos de fato dias maus. Há muitas pessoas, inclusive, né, passando aí por muitos momentos de luta mesmo, né, tristezas e afins. Mas nós, como servos do Senhor Jesus, nós temos então, né, essa incumbência de sermos luz aqui, porque é isso que o Senhor quer. Muitas vezes as pessoas acham que servir a Deus é só ser bonzinho e falar aquilo que, né, que convém, né? Por exemplo, porque nós devemos ser bonzinho mesmo, porque é isso, porque é aquilo, né? E não, sermos sal, sermos luz é muito diferente. É claro, nós devemos ser cortês, inteligentes, pessoas, né, bacanas, sempre tratar o outro bem, amar nosso próximo. Só que quando chegar a hora de dizer a verdade, nós temos que dizer a verdade, né? Porque nós somos chamados para ser sal da terra, para ser luz, né? Então não tem só esse negócio de alisar e elogiar e não, porque o verdadeiro evangelho ele traz isso, né? Ele confronta, né? Por quê? Porque traz mudança. Se por um momento traz um pouco ali de talvez a pessoa fica mexida ou até mesmo, não sei, muita gente sistemática, né? Mas daqui a pouco vai trazendo, né, aquilo que o Senhor quer mesmo, né? Que é a mudança de vida. Então é isso que nós devemos nos atentar. A sermos luz, mas sermos luz da forma correta. Não vem com esse negócio de ser só coaching aí, não, né? E ficar dizendo, né, que Jesus é amor, e Jesus isso, e Jesus aquilo. Jesus é tudo isso. Só que Jesus também é fogo consumidor. E quando o Senhor voltar, todo esse tempo que fica brincando aí, né? Esse povo que fica brincando com o evangelho de Cristo, todos eles serão cobrados. É por isso que nesse canal eu sempre digo a verdade. Porque a palavra do Senhor é assim, meu irmão. Nós não podemos e nem devemos nem acrescentar nada e nem tirar nada. Porque se Jesus disse que é assim que é. Porque se fizermos